próximo dia 6 de novembro, das 10 às 18 horas, acontecerá a Assembleia Extraordinária dos Sócios, que votarão a favor ou contra a proposta de alteração estatutária sugerida pelo Conselho Deliberativo, que institui 61 emendas de uma só vez. Algo inédito na história do clube e sem o devido tempo de apreciação para o associado, que ao contrário do que querem passar para o torcedor, aliada a esse pacote de emendas, querem jogar uma verdadeira granada na mão do torcedor para implodir o clube de vez para provocar a transformação do Santos numa sociedade anônima do futebol. Entre os vários artigos adulterados nessa proposta que demonstram o real objetivo dessa gestão, está o artigo 2º, que diminui o número mínimo de 100 para apenas 25 sócios para constituir embaixadas. Com isso, o Estatuto, que não regulamenta de forma clara a distância mínima de uma cidade da sede do clube, pode provocar uma explosão de embaixadas que, assim como ocorreu em gestões passadas, desvirtuaria suas verdadeiras funções sociais para funcionarem como cabos eleitorais de gestão. Outra alteração polêmica diz respeito ao artigo 41, inciso 2º, que propõe a diminuição de 200 para 150 conselheiros eleitos. Aparentemente, aos olhos da torcida, isso pode facilitar a governabilidade do clube, mas os que os redatores dessa alteração não te contam é que apenas o número de conselheiros diminuiria, mas a proporção de chapas de candidaturas continuaria a mesma. Com isso, pode-se aumentar ainda mais o número de chapas em eleições que, após o pleito, podem se tornar novos grupos políticos e, consequentemente, aumentaria o acirramento político no clube. Vale lembrar que na última eleição nós já tivemos 6 chapas concorrentes à presidência do Santos. Já imaginou, na próxima eleição, termos cerca de 10 ou até mais chapas? As disputas políticas internas tornariam-se insuportáveis no clube e isso o atual Conselho Deliberativo omite ao torcedor, o que pode comprometer até aquele que pode ser considerado o ponto mais positivo destas emendas, que dispõe do artigo 68, o recurso de afastamento temporário do presidente e do vice por gestão temerária. Isso não impede, por exemplo, o afastamento permanente do mandatário se, por exemplo, numa Assembleia Geral os sócios decidirem por sua permanência, o que já aconteceu em 2018 com o apoio de embaixadas que na ocasião fizeram até abaixo-assinado em conjunto em apoio ao mandatário na época, inclusive com algumas delas favorecidas com transporte pago com recursos do clube para votar em bloco pela permanência do presidente. Mas o grande propósito desta alteração estatutária, o suposto pretexto de adequação à Lei Federal 14.193 de 2021, a Lei da SAF, para atrair votos a favor desta emenda, a diretoria vende para o torcedor a ideia de que se trata apenas de uma atualização urgente e providencial à lei, quando na realidade é apenas facultado aos clubes se adequarem ou não. Ou seja, não há urgência nem se prevê punição se isso o clube optar por não fazer. Realidade bem diferente àquela encontrada no último Assembleia, a alteração estatutária em 2019 relativa ao Profut. Esta sim sob risco de o clube ser comprometido por cancelamento de acordos de renegociação de dívida diante de uma gestão que na época onerava ainda mais os cofres do clube. O grande propósito dessa urgência repentina em querer aprovar o novo estatuto diz respeito ao artigo 14 da Lei da SAF, que dispõe do regime centralizado de execuções, que a curto prazo permitiria aos clubes adequados a essa lei alargar uma dívida por até 10 anos. Em outras palavras, é uma velha prática, uma perpetuação de uma velha prática de dirigentes, só que agora no modelo empresarial. E com isso, um risco maior do clube quebrar, se este não honrar as pendências com os credores, no modelo empresarial. E pior, sem o poder de decisão do associado, uma vez que nesse novo estatuto proposto está previsto a alteração do artigo 5º, que diminui ainda mais a participação do clube de 75% para 51% inicialmente, a participação numa suposta sociedade anônima já previsto no estatuto vigente. Diante do exposto, valem-se os seguintes questionamentos para quem é favorável a essa proposta. Por que, de repente, essa pressa repentina em adequar o estatuto da Lei da SAF, se os demais clubes, inclusive rivais, preferem por enquanto fazer apenas estudos preliminares de valor de mercado? Se nem mesmo clubes com negociação já avançada com investidores sequer ainda convocaram a assembleia para o mesmo procedimento. Os membros do comitê gestor, por acaso, já possuem potenciais investidores no clube em caso de SAF no futuro?
porque o presidente Rueda, que diz na imprensa ser contrário à SAF no momento, por entender que as dívidas do clube ainda são administradas, ter votado a favor dessa proposta. Sem falar que a convocação desta Assembleia já nasceu viciada, quando o Conselho Deliberativo interpretou, na sua maneira, o artigo 5º do Estatuto em vigor para incluir a votação virtual sem deliberação para tal recurso e, até o presente momento, sem um anúncio ao torcedor sobre qual empresa gerenciará esse processo, se houve licitação, se há custos recorrentes ao clube, enfim. Perguntar não ofende. Se realmente pode ter voto à distância também para a Assembleia convocada, por que o Conselho Deliberativo deu-se ao trabalho de alterar o referido artigo 30, adicionando a expressão à distância nesse novo proposto de alteração? Independentemente de você ser favorável ou não, há um esforço claro e desmedido de instituir, com esta alteração estatutária, se não a composição de uma SAF de imediato, mas sim, com essas alterações, a inviabilização do atual modelo de gestão, a precarização deliberada para provocar no torcedor um futuro clamor para algum dia a SAF seja introduzida. Se você é favorável a isso, devo lembrar que os redatores deste novo estatuto são as mesmas eminências pardas de gestões passadas que, de uma forma ou de outra, no passado, contribuíram para a situação financeira do clube em questão e que, no momento, são os únicos interessados ou potenciais investidores caso a alteração seja aprovada. Portanto, se você quer continuar tendo a última palavra nas decisões do clube e que tais propostas devem ser oferecidas ao torcedor com mais transparência, vote não a essa tentativa mascarada de querer que o clube, que abrigou o maior atleta da história, seja reduzido ao preço deles. Santos sempre Santos. Valeu!